Eu vou sair, tá? Para você poder fazer a sua Legal. apresentação. Ok, obrigado, Kelly. Vou colocar o tempo aqui também, tá? Tá. Eu já parei de compartilhar, né? Ah, ok. Já tá no gatilho aqui já. Pode ir. Apareceu aí para vocês? Sim, né? Pode só confirmar? Tá na tela? Tá sim, tá na tela. Você sabe que eu adoro Legal. o tema, né? Produtividade. Legal, bacana. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né, de como empreendedor parceiro aí do time um hoje, tá trazendo a dica do especialista, o painel. É uma pílula, né, um relato aí breve sobre o tema, né, um olhar sobre a produtividade, né. Vamos refletir aí sobre resultados e como a produtividade impacta os projetos. É um tema, na verdade, de uma palestra um pouco maior, tá? É, e eu pensei, né, eu tirei estrategicamente ali essa pílula que eu acho que é importante, fazer essa troca de experiências, né, com todos vocês aqui, empreendedores, gestores, etcétera. E quando eu falo, no caso, projetos, né, não necessariamente um projeto de tecnologia, né, que é onde eu atuo, a minha área, é um projeto de sistemas, mas, esse olhar, ele facilmente pode ser aplicado também para projetos, né, que envolve aí outros tipos de entregas, né, um produto final ali físico, alguma coisa do tipo. Bom, aí um pouquinho de mim, tá? Hoje aqui representando no time um a Casper Innovation, né? Tenho aí algumas soft skills, hard skills, né? Algumas delas, inclusive, descritas aí no slide, tá bom? E como a Kellen falou, tive o prazer aí de fundar na ocasião o Connect também. Temos aí as nossas marcas, né? A realização sempre é pelo Connect, a criação de conteúdos é pela Liga do Conhecimento e o conteúdo estará disponível lá no canal de YouTube Networker que pertence ao Connect Business, tá legal? O que eu trouxe aqui para nós hoje fazermos uma reflexão a respeito dessa questão dos resultados da produtividade, né? Apesar de ser um conteúdo bastante amplo, eu acho que esse retratinho, essa fotografia que eu tirei, vai valer bastante a pena no seguinte sentido, né? Normalmente, aplicamos ali em um projeto uma determinada metrologia, não importa, né? PMBOK, Ágil, outras, e seguimos, né, com o projeto, início, meio e fim e tal. Só que não olhamos para alguns aspectos, né, muito importantes. E hoje nós vamos falar simplesmente desse daqui, ó. Tá? Nós vamos refletir sobre a produtividade, alguns aspectos, e os demais ficam para outra oportunidade, tá legal? Só para vocês terem uma noção do tamanho do conteúdo. O que eu quero trazer aqui para uma reflexão, né? Aspectos que afetam diretamente, no caso, os resultados, a produtividade de um projeto. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Eu trago aqui essa cadeia, né? No caso, essa imagem, onde nós começamos ali com a liderança, né? Todo projeto, claro, ele possui um líder, né? Ele possui um líder, e esse líder com perfil N ali tem que ser visto, o perfil desse líder. É importante, né, que o perfil do líder ele esteja aderente ao tipo de projeto, né? Então, assim, iniciamos um projeto, ou vamos iniciar um projeto, fazemos ali um planejamento para esse projeto, ok, né? Necessário e vamos alocar nesse projeto um líder, né, para ser o direcionador de toda a equipe, para reportar, né, junto aos stakeholders, né, aos envolvidos. Qual o perfil desse líder, né? Quais são as capacidades, né, as competências técnicas desse líder? Qual é o perfil comportamental desse líder? A liderança é um aspecto aí, um fator, assim, 200% ligado a essa questão da produtividade, no caso, e dos resultados, tá legal? Um outro aspecto também, um outro fator aí bastante importante é o próprio profissional, né? O profissional, o colaborador, no caso, né, que vai estar envolvido, ou a equipe, né, envolvida ali naquele projeto. Também, da mesma forma, olhar aí para o perfil desses colaboradores, o perfil dessa equipe,
tentar identificar, né, algumas características que são fortes para aquele projeto, as especialidades, ou se não tem o especialista, né, que deveria ter pelo menos um especialista, se o conhecimento é generalista, se está tendo algum tipo de perfil resistente, né, ao projeto, que possa trazer algum tipo de impacto. Um outro ponto, um outro aspecto também bastante importante para essa reflexão é o ambiente técnico, né? Nós temos que considerar o ambiente técnico da empresa ou do seu cliente, né, do nosso cliente. Aí vai depender de como esse projeto vai seguir, né, no caso, né? Se esse ambiente técnico, conforme o projeto ou o contrato que foi fechado, é um ambiente técnico nosso, né, empresa, nós que fornecemos ali e depois fazemos a entrega final, ou se esse ambiente técnico é do cliente. Existem impedimentos, né, que não permitem uma continuidade com qualidade daquele projeto, existem instabilidades, existem deficiências, existem ausências de tecnologias necessárias, existe ausência de falta de uma máquina, por exemplo, uma coisa simples, mas que pode acontecer. Então, o ambiente técnico é um fator também bastante importante aí para olharmos. O ambiente organizacional, né? O nosso ambiente organizacional, né? Porque a equipe é nossa, o projeto é nosso, seja um projeto interno para um usuário interno, né? Da nossa própria empresa, ou seja, para um cliente, o ambiente organizacional onde também se dará, né, esse projeto, ele é fundamental, né? Como estamos nesse sentido, com essas áreas envolvidas, esses pares, essas diretorias ou gerências, né, que estarão sendo posicionadas ao longo desse projeto? Qual que é a cultura organizacional da sua empresa? Realmente traz um olhar para a inovação, traz um olhar para evoluções, para mudanças, né? Como é que é esse clima também organizacional? Existe uma pressão exacerbada ou não, é uma coisa ali dentro do natural, né? As coisas fluem de forma bastante positiva, os colaboradores, eles têm esse gosto, né, realmente de estar atuando no projeto, que foram alocados. Então vocês começam a notar que um fator está ligado ao outro, né? Nesse momento, um fator começa a se conectar com o outro. E para fechar aí, um fator também bastante importante é o ambiente familiar, né? Como está o seu olhar de DH, de desenvolvimento humano, para a tua equipe do projeto, para o teu líder do projeto, para o teu PO do projeto, para o teu, né, programador do projeto, por exemplo, falando de tecnologia. Como é que está esse ambiente familiar ou profissional, né? O DH está olhando para isso, né? De repente você não tá dando muito certo aí o projeto, algumas coisas estão acontecendo e você não sabe o resultado, porque você não está olhando para esse fator tão importante que é o ambiente familiar, né? Muitas vezes o profissional ali está passando por um momento delicado, perdeu um ente, está tendo uma dificuldade financeira, ou está tendo uma questão de saúde, está com a cabeça um pouco sem foco. Então é importante, né, que essa equipe do projeto ela seja observada realmente bem de perto, não só pelo líder, né, pela liderança, mas também pelo DH. E aqui tem que ter uma sintonia entre a liderança do projeto e o DH. E para fechar, passando aí um pouquinho, né, esses são os ingredientes chaves da produtividade que trazemos aqui nessa manhã para uma reflexão, né? Ingredientes chaves. E só para fechar, ainda olhando para essa questão do ambiente familiar e também o ambiente técnico, né? Vamos puxar um pouquinho só rapidamente essa questão do remoto, né? Do remoto, do home office ou qualquer coisa office aí, né? Mas o remoto, eu trago aqui alguns elementos importantes para uma reflexão do gestor para definir, né, essa atuação remota ou não. É importante, a gente sempre recomenda, né, que se olhe, né, para a função que é exercida, qual é a função daquele profissional que estará no remoto, né? Essa função cabe em um remoto, olhe bem para a função dele, atividades, né? Quais as atividades que serão realizadas, né? Quais as atividades que esse profissional nessa função realiza? Elas são aderentes para um remoto, né? Ou não? Elas são aderentes para um presencial. Qual o perfil do colaborador, né? Qual o perfil dele, principalmente o perfil
comportamental ali, né? As características dele são aderentes para um remoto ou não, e as condições desse remoto. Tá bom, né? Ele tem uma função ok, atividades ok, o perfil dele é ok, mas e as condições, né? E quando eu falo condições aqui, condições do home, condições do remoto, ele tem condição técnica de estar atuando remotamente ou ele não vai conseguir trabalhar porque ele vai ter um monte de impedimento, um monte de obstáculo dentro do home dele, no remoto dele, que vai inviabilizar ou que vai trazer prejuízos para isso. Então, aí são 4 elementos aí para se avaliar. Bom, a dica do especialista de hoje é essa. Agradeço aí mais uma vez, né, ao Connect, ao time 1. Peço desculpa aí, passei 1 minuto e meio, mas espero que venha contribuir aí com todos os gestores e empreendedores do time. É com você, Kellen. Obrigado. Muito bom, Ronaldo. Muito obrigada, meu querido, de verdade. Deixa eu voltar aqui para o meu compartilhamento.